bem-vindos ao nosso podcast. Mais um episódio aqui pra vocês com convidados especiais. Nesse podcast que a gente fala sobre arquitetura, decoração, vida em casa, espaços comerciais, tudo que, né, uma boa arquitetura bem pensada pode proporcionar pra todo mundo e todo mundo sim merece qualidade de vida. E hoje a gente tá com convidados bem especiais aqui. Uma que é figurinha repetida já aqui no nosso álbum e a Nani, que é a nossa primeira vez que ela tá aqui com a gente. Ambas trabalham aqui com a gente no escritório e hoje a gente resolveu fazer esse papo aqui pra trazer um pouco mais essa visão de diferentes esferas, diferentes disciplinas, né, da arquitetura, decoração, design gráfico e o quanto isso realmente ajuda quem quer vender mais ou quem quer ter mais qualidade de vida em casa. Então vamos às introduções, né? Dona Camila, nossa arquiteta plena aqui do escritório, que já fez arquitetura, design gráfico, de tudo um pouco na vida, né? Sim. Primeiramente, voltei, meus fãs. Aquela pedida. Não. Sim, a minha primeira faculdade, na verdade, foi design gráfico. Eu fiz alguns 3 anos, na verdade. E o primeiro ano, na verdade, é um núcleo em comum, né? A gente tem todas as matérias iguais para todos os designs, assim. Entendi. Que daí envolve o quê, Camila? Design gráfico de interiores? Gráfico, interiores, produto, moda, se eu não me engano, também entrava. Tinha mais um, talvez. E aí eles vão, tipo, entrando nessa outra parte, assim. Isso, o primeiro é o comum, porque daí são aquela basic, né? Todo mundo tem que ter a mesma estrutura. E daí, a partir disso, cada um ia daí pra sua grade específica, assim. Legal, e Nani, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda! Obrigada! Nani, que é design de interiores, trabalha aqui com a gente, né, Nani? Gosta? Sim. Diz que sim. Amo! Ah, show! Eu adoro! A faca aqui. E hoje o nosso papo é realmente... Por que, Camila? Você tem alguma coisa a dizer? Quer? Amo! Amo, eu adoro. E fez tecnólogo, né? Tecnólogo. Meu, foi um mundo, assim, que eu achei que ia ser totalmente diferente. Meu, eu entrei achando que ia ser uma coisa, que eu ia fazer um projetinho e não é nada disso. Sempre isso, né? Porque tu disse que, tipo, entrou em muito mais itens que tu nem imaginava? Sim, tipo, meu, a grade toda, eu achei que ia ter... eu vou só montar, tipo, a parte da cozinha, eu vou entrar só com marcenaria. Mas não, tipo, envolve iluminação, envolve tomada, envolve... Cara, revestimento, tu tem que pensar em tudo, na paginação do piso. Se tu quer colocar um revestimento na parede, tu também vai ter que pensar nessa paginação. Meu, engloba muita coisa, né? E é aquele... comum que não é só deixar bonito, né? Sim. E é muito legal que até... porque eu já vi muito curso, gente, de tipo assim, design de interiores que não é homologado, o teu é bem certinho, né? É ABD, né? ABD. A Associação Brasileira de Design, né? Isso. Que ensina a decorar e, tipo, chama isso de design de interiores, entendeu? Eu acho muito legal esse negócio que, olha, precisa funcionar, precisa sair do papel, né? São vários itens que a gente analisa, assim. Bom, e como que tu consegue ver, assim, vocês imaginam a aplicação disso bem em vida real, sabe? Porque, claro... Então, faculdade eu sou arquiteta, eu fiz técnica em edificações, mas a gente pode trazer até um pouco aqui, porque eu acho que é o primeiro momento, né? Técnica em edificações, tecnólogo em design de interiores é tipo assim, vou testar, vou ver como que é. Sim. E gostou, não gostou? Te anima pra ir pra uma outra faculdade, talvez mais específica? Qual que é a tua ideia, assim? Quando eu entrei, eu fui com medinho, assim, de, será que é isso que eu quero realmente pra minha vida? Aí eu entrei e eu pensei, não, é realmente isso que eu quero pra minha vida. E, tipo, agora eu quero focar na arquitetura, na parte mais estrutura, pra ter, tipo, mais uma base e é isso. E seguir, né? E seguir. E isso que é muito legal, porque é uma das grandes diferenças entre design de interiores e arquitetura, né? Porque os dois são complementares, se ajudam, mas essa parte, por exemplo, do design de interiores, há uma certa limitação, né? Vou ampliar uma casa, vou trocar todos os pontos hidráulicos, jogar um banheiro pro outro lado, vou quebrar uma parede, vou pensar em estruturas. A parte do design de interiores não tá, acho que, habilitada pra isso, né? Não, a gente pode até propor pro cliente, mas a gente vai ter que entrar, tipo, com um arquiteto pra ver se a gente vai poder modificar aquela parede, se a gente vai poder mover aquela porta por uns 2 centímetros pro lado, ou a janela, tipo, a gente pode propor, mas a gente não pode reposicionar esses pontos. Entendi. Que é uma das coisas que a gente, quando faz arquitetônico e interiores aqui, até a Casa Leone foi assim, né? Teve, por exemplo, na cozinha, enquanto eu tava fazendo a cozinha, algumas vezes eu joguei a janela pra cá, ampliei, fiz isso aqui, porque o arquitetônico iria influenciar na parte de interiores. E assim, né?
uma casa, né? Não tenho interiores, eu não tenho a estrutura de uma casa, paredes e tudo mais. Mas o que conecta com a gente no dia a dia é o interior. Essa mesa, enfim, o interiores acaba comunicando muito mais e passando muito mais estímulos e sensações do que a fachada em si, né? É a visão dos dois, né? Porque inclusive o nosso passo a passo aqui, né? Que a gente fez o arquitetônico, mas daí a gente deu uma pausa no arquitetônico pra ir pra prova de interiores, que a gente acabou de sair, inclusive, né? Aprovaram. Casarem maravilhosa. E daí, nessa prévia de interiores, a gente viu bastante coisa, né? Você mexeu mais na parte de baixo, eu mais na parte da parte de Área íntima, né? área íntima. E nisso a gente já deu, né? Moveu aqui por causa da questão do banheiro, aumentou o banheiro porque a gente viu que ficaria melhor aqui e tal. Agora voltar pro arquitetônico. Porque às vezes. E a gente não foi uma coisa que criamos o arquitetônico, detalhou, aprovou, tá executando agora, vamos ver interiores. Não, a gente vê junto, né? Porque senão não faz muito sentido. E esse é o melhor dos mundos. Quando o cliente realmente quer fazer todas essas partes juntas, é legal, porque ele tem um quebra-cabeça, assim, redondinho, né? Montadinho, né? Não tem nenhum problema com isso. Não vai ter nenhuma surpresa depois, né? Exatamente. Como assim não cabe isso aqui, era pra ser planejado dessa forma. E, por exemplo, quando é só um arquitetônico, né? A gente faz aqui no escritório, a ideia do escritório é justamente que tem todas essas disciplinas aqui de dar a solução completa pro cliente. Então, se ele quiser fazer desde a parte do arquitetônico, interiores, executar, a gente tem os nossos parceiros de engenharia, de construtor e tudo mais, e colocar o último vasinho de decoração, a gente consegue. Só que, por exemplo, não adianta a gente fazer só o arquitetônico e mandar pra obra, se no arquitetônico não tá posicionado um ponto de tomada específico, uma arandela ou coisas do tipo. E aí que eu acho que não faz muito sentido. Porque às vezes o pessoal constrói arquitetônico, não vou ver o interiores agora, não precisa. Beleza? Só que quando você for ver o interior, você vai ter que quebrar a parede, pintar de novo e amassar de novo. Meio que é uma economia que não faz sentido, sabe? Vai ser 2 trabalhos, vai ser refeito, aquela janela poderia estar, 2 centímetros pro lado que, tu ia ter uma ergonomia, um espaço ganho bem melhor, né? Muito melhor. É bem isso. E a parte de design gráfico, tu acha que se aplica bastante a parte de interiores, tipo, residencial, assim? É uma bagagem que eu carrego bastante até hoje, assim. Sim, pra achar os alinhamentos e detalhamentos. Obrigada, chefe. Porque a gente, claro, em arquitetura a gente também tem isso, mas eu gosto muito de já ter vindo com aquela bagagem de design gráfico, porque tem a questão de composição, tem a questão de cores, tem a questão de até o alinhamento, porque daí, enfim, tem toda uma questão de composição do ambiente que faz sentido ainda no design gráfico, que não é só fonte, né? E não é só fazer logo, né? Não é só ir lá da fonte. E porque tem todo um estudo por trás disso, né? Porque daí tem toda a questão de signos e semiótica e tudo mais, que tem tudo a ver com, o que a pessoa vai sentir vendo alguma coisa. Então isso a gente se aplica totalmente em interiores e no arquitetônico, porque continua, né? A mesma ideia, assim, como que a pessoa vai se sentir ali dentro, que essa cor vai, né, fazer com a pessoa ali, enfim. Os estímulos, né? Os estímulos. E também, né, tem toda essa parte do residencial e tal, mas a gente aplica muito também em comercial, né? Eu acho que no residencial, como a gente tem vários projetos, por exemplo, que faz uma parede de letreiro ou um neon, alguma coisa assim, isso aplica também. Sim. Porque se tu tá fazendo uma casa e tu faz uma letra super dura lá, sei lá, a gente tem a Casa Floriano que tem a Blessed Family lá na área gourmet deles, que é, né, a gente colocou um neon, enfim, bem legal. Se fosse uma letra super dura, uma caixa, né, não sei se é tipo bold, como é que eu falo? É gordinha, assim? Uma letra muito dura, não passa a mesma ideia. Poxa, é uma área de lazer deles e um item da decoração que até a fonte tem que ser pensada, como tá posicionado pra trazer tudo isso. Sim. Eu acho que as 3 profissões, até técnico em edificações, que a gente acaba definindo muito a parte mais técnica mesmo da coisa, assim, sabe? Não tem muito sensorial, não tem muito isso. É bem, como construir, sabe? Sim. Tanto que no meu técnico eu plantei parede. Exato. A gente tava lá, eu lembro da Duda. Eu lembro... Tijolinho, pegando tijolinho. Eu lembro da Duda, meu Deus, se a Duda vê esse podcast, ela vai me matar. Mas a gente era dupla no técnico e a gente precisava... E assim, 2 meninas. E a gente precisava fazer uma parede. E daí a gente fez lá com a pá e jogava e não ficava. Daqui a pouco tava eu e ela botando a parede assim. Deu certo. A Fabi não sabe como que a gente fez, mas a gente fez. Agora vamos ficou voltar pra faculdade. Agora, tanto que tá na faculdade... na faculdade de arquitetura, a Fabi também enfiava umas coisas dessas pra gente fazer, né? A gente construiu algumas coisas. Construiu
um bloco de concreto e tudo pra ver. Pra fazer como é que era o nome? Era MPA, não. Era MPA do concreto. Nossa, eu sei. Resistência MPA. Nossa, engenheira aqui. Mas, nossa, eu puxei na caixinha lá atrás. Mas o quanto, tipo, cada profissão realmente precisa se ajudar, né? Às vezes os clientes também trazem isso de, eu te contrato e tu faz arquitetônico, interiores, a logo, estrutura, acompanha a obra. Gente, cada um na sua caixinha, né? É que eu acho que a medicina, a gente tem muito que aprender com a medicina, como eles se estruturaram. E assim, obra eu acredito que é tão importante quanto. Sim. Então é muito difícil, às vezes, né, a gente passar, porque nunca houve um período que a gente se automedicou, se auto-cirurgiou, entendeu? Sim. Mas a autoconstrução existe a rodo no Brasil, acho que é mais de 85%, né? Sim. Então tudo isso é trazer para os clientes que vão fazer uma obra, e obra não é barato, né? A gente tava vendo até ultimamente aqui, isso é uma informação legal de passar. 1 metro quadrado de construção tá em torno de 3,5, 4 ou 4,5 o metro quadrado. Mas a gente tá falando aí de uma obra de 100 metros quadrados, que não é uma casa grande, a gente tá falando de 400, 500 mil reais pra construir. Sim. E a parte de interiores é a mesma coisa. Então é legal ter essa noção. Mi, tava dando 5, né? 5 ou 6 metros quadrados? Tava dando uns 5. 5 e a parte... A produção tá bem ativa hoje. Não, eu chamei ela aqui no nada, né? Mas assim, um médio nem muito alto padrão, sabe? A gente tá falando de alto padrão, a gente tá falando tipo de 8, 9 ou metro quadrado, né? Então sim, obra custa muito. E não faz muito sentido custar essa grana toda e não planejar com os profissionais certos, né? Então isso meio que não comunica muito. Mas o que vocês acham, principalmente no comercial? O que as duas profissões conseguem agregar? Pra quem tá vendo a gente e quer fazer uma loja, uma panificadora, uma pizzaria, tudo coisa que a gente já fez aqui. Contrate aqui embaixo. Com o gráfico e o arquitetônico? Tipo, O gráfico, né? o arquitetônico, o design de interiores, onde cada um entraria, assim, tendo que o projeto comercial, o objetivo é fazer dinheiro, né? Sim. Atender melhor o cliente, fidelizar o cliente e o espaço meio que... Como o nosso objetivo aqui no escritório é isso, é o espaço comunicar coisa que o empreendedor ou que o dono da casa não precisa abrir a boca pra falar, né? Eu vejo que no residencial, o meu olhar que eu venho dessa bagagem e tudo mais, e com arquitetônico, óbvio, né? Eu faço muito mais no automático, mas é muito mais um padrão, assim. Eu vou muito no automático fazendo, né? A gente sabe como a gente vai modelando, vai criando, e tem coisas que a gente já tá no automático fazendo, porque, enfim, ergonomia e tal, a gente sabe o padrão. Mas daí eu trago essa bagagem pro residencial de uma forma que nem sempre o cliente final vai entender tudo do porquê, que nem eu falei aqui, tipo, pela semiótica, não sei o quê. Eu não vou ficar passando essa aula pro cliente, assim. E ele às vezes não vai entender, mas ele vai olhar e falar, adorei. Eu não sei porquê, mas eu amei como tá. Porque tem todo esse conhecimento que a gente coloca ali. Comunicou, né? Tipo, o que ele queria sentir e ele olhou pra aquilo ali e sentiu. Pronto, é isso que precisa acontecer, né? Uma coisa, eu não sei se é com vocês assim, mas é que no briefing, quando eu tô lendo o briefing, eu já tenho toda uma essência do cliente que eu já sinto, assim, no ar, como vai o elemento, a matéria, se eu vou pôr mais madeira, se eu vou pôr não sei o quê, porque isso vai trazer, né? Enfim. Porque a comunicação é uma das nossas formas, né, de falar explicitamente. Então, quando a gente tem um cliente que ele super discorre, poxa, a gente já sabe que é um cliente mais detalhista, então a gente pode focar mais em detalhe. Até porque não conecta quando a gente tem um cliente muito prático e a gente ficar explicando pra ele que o detalhe do não sei o que vai trazer a ciência dele, vai dizer, tá, beleza, constrói, sabe? E até na composição da casa dele. Porque quando é um cliente bem mais metódico, mais assim, não, eu quero uma coisa prática, fácil, rápida de fazer, a gente não vai ficar criando formas orgânicas pra piscina e tudo. A gente vai criar coisas mais retas, linhas mais, né, mais retas, enfim. E daí isso pro residencial. Só que daí pro comercial, eu acho que daí eu tenho uma conversa mais direta com o cliente, assim. Porque daí ele já vem com um olhar mais... Comercial mesmo, mais né? comercial, né? Tipo, eu preciso vender. Como é que eu atraio mais pessoas? Como é que faz? Então a gente tem uma linguagem mais direta com ele nesse caso, assim. Ou não, às vezes, porque daí às vezes pode dar uma divergência justamente porque o cliente não tem esse conhecimento, né? É verdade. Quando a gente pega, desculpa te cortar, mas quando vocês já perceberam, assim, a gente já teve clientes comerciais que vieram com logo pronta e a gente teve que se adequar, né? Não tanto refazer, mas assim, se adequar a isso. Logo. E já percebeu que teve um cliente nosso, não vou citar nomes, mas que a logo não dizia o que ele queria. Era esse que eu queria dar. Vai. Tá contigo.
E tem essa questão da identidade visual, tipo, ele não, né, pegou uma coisa meio pronta, tipo, vou vender biscoito, então vou pôr um biscoito aqui na minha logo e deixar fofinho, porque, não sei, é isso, né? Na cabeça dele foi o que fez sentido na hora, só que daí todo o conceito dele, né, toda a missão da empresa, todo isso aqui, não era exatamente aquilo, não era uma coisinha fofa, não era, né, uma coisinha, era mais família, né, mais tradição, mais isso aqui. E na hora da gente criar em cima daquela identidade visual, a gente acabou indo pra aquele lado, né? Mais fofinho, mais rosa, mais nananã. E acabou que a gente teve que mudar tudo, porque o cliente não refletia pro cliente, né? Sim. Daí... Tu percebeu isso também? Tipo, tu sentiu essa diferença, assim? Sim, ele trouxe uma coisa fofa, a gente fez um projeto fofo e na hora de apresentar foi totalmente diferente, porque esse fofo da logo não era o que ele queria realmente no projeto. Sim. E daí teve toda uma questão de refazer o briefing novamente, ver o que essa cliente queria novamente. Então, tipo, às vezes, eu vou trazer essa logo aqui, faz em cima disso. E se tu não conversar bem com o cliente, tu não vai fazer conforme o que ele quer. Foi até um erro, assim, que hoje a gente não faz mais, né? Foi bem lá no início do escritório. Porque, às vezes, tu falar uma palavra, eu quero um negócio legal. O que é legal pra ti? O que é bonito pra ti, que né? pode ser bonito pra ti. Diferente. Exato. Eu quero um negócio... a palavra era, né? Eu quero um negócio diferente. E aí, a gente fez um negócio diferente, baseado na logo, e não encaixou. Gente, acho que saiu aqui... Foi? Só tem que ajustar mais na... se virei. Nada excluso. Give your jumps. Mas, e aí a gente, até hoje, é engraçado que como as pessoas se comunicam, né, de uma forma, falam às vezes uma coisa e estão querendo dizer outra, né? Isso a gente sente muito. Tanto, eu acho que na parte de interiores, quanto num arquitetônico, quanto num design gráfico, eu acho que isso é bem importante. Sabe uma coisa que eu acho que é bem legal, que as duas profissões se encaixam muito? Claro, hoje tu é arquiteta e tal, tu mudou um pouco esse foco, né? Mas, como tu disse, não tem como não ter essa base. A questão das linhas. O que a linha curva diz no design de interiores e o que a linha ou reta e o que a linha curva ou reta diz num design gráfico, né? Os dois eu acho que não tem diferença, né? É bem isso que a gente pensa. Tipo assim, né? Resumindo, linha reta é algo mais imponente, enfim, mais isso, e uma linha curva é mais aconchegante, né? Porque um outro exemplo de um outro projeto que a gente fez foi o da Carol, né? Porque a sala comercial. A sala? Tá. Que a gente fez uma sala comercial pra essa cliente. E ela ainda tá nesse... Desculpa te cortar, mas isso é legal, porque como o nosso escritório ele tem as duas áreas, tanto comercial quanto residencial, essa é uma cliente que ela entrou pelo residencial, gostou de todo o processo e foi pra área do comercial. Mas eu também tenho a minha empresa, vocês fazem também? Sim. Porque não é uma questão... Claro, a gente tem, né, essas equipes que estão direcionadas pra isso, mas é sensorial, é sentir, é ter mais produtividade. O que você quer com o espaço, se é dormir melhor, comer melhor, ter mais momentos com a família, produzir mais, enfim, o espaço em ambos, né, ele traz mais isso, né? Sim. Desculpa, tu tava falando, mas acho que não sei se vai conseguir voltar. É que daí ela tá nesse processo de iniciar o escritório dela, né, com a identidade visual e tudo mais. E ao mesmo tempo ela já tá pedindo, já veio com a gente com essa questão da sala do projeto em si. Sim. Então foi daí um outro processo, diferente daquele da confeitaria. Da confeitaria, porque ela ainda tá nesse processo. Então eu consegui daí com ela e conversando. Ela chegou com uma cor que ela queria, um tom de verde, enfim, ela tinha uma identidade visual ali. E ela chegou falando, olha, eu quero, né, meus clientes dessa linha aqui, tem a questão do high ticket, né? E eu quero passar uma imagem mais séria, tudo mais. Então ela queria um cenário e a gente foi construindo juntas, assim. Que daí ela trouxe uma coisa, daí eu levei pra ela, tipo, olha, mas talvez se a gente dá uma escurecida nessa cor, vai passar mais essa seriedade que você quer do que essa cor muito, muito clara, né? Atrás de aberta, você, né? muito aberta. Os símbolos, a decoração atrás de você também vai traduzir uma coisa. Então vamos pôr linhas retas, não vamos, né? Deixar tão frufru, assim. Justamente pra você passar essa imagem que você quer. Daí foi uma construção bem diferente, assim. E que tá trazendo o que ela quer, né? Sim, e que passa... E é engraçado porque não é quando encaixa. O cliente bate o olho e fala, é isso. Não é mais aquela coisa. Porque às vezes ele não conseguiu se expressar direito.
Quantas vezes a gente já escutou o cliente falar, tipo, vocês fizeram um negócio que nem eu sabia direito como que eu queria e vocês já fizeram, entendeu? Ela foi mesmo. Ela veio com uma ideia e a gente acabou seguindo a ideia dela. Daí, vendo tudo pronto, ela, não sei. E daí eu, não, então calma, Carol, vamos voltar e eu vou revisar tudo. E daí eu mudei várias coisas, eu fiquei bem irritada. Vários dias eu fiquei, não tá fechando, e de repente fechou tudo. Porque tinha um agravante que precisavam ser móveis soltos, comprados prontos por conta do budget, né? Por causa do budget dela e também porque ela já tava pensando também em crescer. Então, olha, eu vou ficar nessa sala por enquanto, mas depois eu quero crescer. Então, não vai ser uma coisa que eu vou ficar aqui pra sempre. Então, ela tinha toda essa linha de pensamento, né? Então, a gente tinha que ver móveis soltos, móveis prontos e tudo mais. Então, foi toda uma caçada também pra isso. Só que daí, eu coloquei mais a minha linha do que eu achei que ela queria e ela não sabia que queria. Tu traduziu ela. E daí eu gostei dela. Tá ótimo, era exatamente isso. Agora Entender as linhas, assim, né? É bem Exato. complicado. É bem complicado. Sabe uma coisa que eu acho que do design de interiores também pega bastante? Design de produto. Eu não sei se vocês acabam vendo bastante essa questão de, por exemplo, visitar a loja de como que faz um sofá, como que faz uma cadeira, coisa do tipo. Teve ou não? Teve uma aula, assim, de mobília. Tipo, como fazer, assim, mas não muito aprofundado. Não, tipo, como que eu vou criar uma cadeira, isso não. Tipo, foi bem por cima, Por cima, assim. Mas tu acredita que, tipo... eu acho que se aproxima mais, né? Porque o design de interiores, quando ele não faz, às vezes, ou o arquiteto, enfim, que não faz sob medida, precisa conhecer, né? Dos produtos que são de qualidade, um móvel de qualidade, enfim... Eu vi muito casa cor e áreas sociais, principalmente, que é uma coisa que eu tô vendo muito nos clientes. É raríssimo uma área social ou, enfim, um quarto, às vezes até que tem muito móvel sob medida. É mais móvel solto. Mais móvel solto, né? verdade. A gente foi mais em visitar, tipo, marcenaria, assim, focado mais no móveis sobre medida. Móveis soltos, assim, a gente pega e coloca no projeto por ver, assim, outros projetos que a gente vai pesquisando, mas na faculdade é muito difícil ver. É que eu acho que, na E verdade, aprender, né? quando a gente pega sob medida, a gente aprende, né? Tipo, a técnica. Isso aqui tem que ter tal medida, isso aqui tem que ter não sei o quê. Aí, quando você vai pegar os móveis soltos, tu já sabe, né? Sim. Tu já vai no automático. Mas vocês né? estão Tu já vai percebendo isso fazer também? De, tipo, essa saída de aquele Tá cada entulho vez de mais. E hoje, eu até vejo, assim, tipo, Casa Cor, até em outros projetos que tá se optando mais por móveis soltos. Meu, quer ver, tipo, mesinha de cabeceira, assim. Meu, tá muito... E é muito lindo. Fica muito chique. Sim. Fica bem, bem confortável também. Eu gosto também. Porque eu sinto, eu não sei, se eu entro num quarto tem muito a mesinha, aquele quadradinho, cabeceira de MDF, aí mais a mesinha lateral, aí o painelzão, aí um nichozinho, nicho. Ai, me dá uma agonia. Eu me sinto dentro de uma madeira, assim. Eu me sinto dentro de uma marcenaria. Eu me sinto dentro de uma marcenaria. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Dos elementos quentes, elementos frios. Então, marcenaria é elemento quente. Sim. Então é legal. A gente fez o quarto da Vanessa e do Cristiano, né? Que eles tinham já o piso de madeira e a gente colocou a parte da pedra na TV ali. Então, esse visual, não só o toque, mas o visual também é importante. E eu acho que esses equilíbrios é legal também na parte do design gráfico, né? Tipo assim, tem essa questão, não sei se tu vai lembrar, porque tu também não foi muito a fundo. Mas pra trazer esse visual, tem esse equilíbrio entre uma fonte mais gordinha, uma fonte mais magrinha, um símbolo, alguma coisa que traga, né, esse equilíbrio, assim, né? Umas regras bem básicas, é bem isso, assim. Não posso ajudar com isso no Apple Watch. Tudo bem, a tudo gente bem. ajuda. Obrigada, Siri. Eu consigo ajudar. Tá contigo. Quando a gente mistura duas fontes, por exemplo, né? Tipo, um exemplo bem básico. Se eu já tô colocando uma fonte com várias serifas, que é aquelas voltinhas e tudo mais, ou que parece que eu tô escrevendo à mão, né? Se eu já tô colocando uma fonte dessa e eu quero mais uma coisa, sei lá, é uma marca, é que nem a gente aqui, tipo, H+, arquitetura, né? Daí essa arquitetura e co, que é só um detalhe, então eu não vou usar de novo uma serifa, não sei o que, eu vou usar uma fonte mais reta. Então se eu já usei uma coisa com muita coisa aqui eu vou deixar com bem mais simples, né? E a gente faz em projeto, né? A gente vai usa equilibrando, projeto, né? A gente vai colocando uma madeira, depois coloca uma pedra, depois coloca uma textura, um tecido, pra equilibrar e tornar tudo harmônico, né? E preço, né?
vamos E combinar preço. que madeira não está barato. É verdade. Então, quando a gente enche de madeira, a gente também tá pensando pouco no cliente, né? Porque ele vai gastar horrores e às vezes No não cliente a gente precisa. sempre tá pensando, não é? No bolso, você tá falando. Exato. É, mas é isso mesmo. Eu digo, se a gente enchesse, Aham. só pensar em tipo, vou compor tudo isso aqui em madeira, a gente não estaria pensando no cliente, né? Mas sim. no caso. Isso mesmo. E uma das coisas que eu acho que desconecta, principalmente em comercial, então, como eu disse, já teve projetos que a gente, os empresários, primeira empresa, né? E engana-se quem pensa em fazer a parte da empresa, o arquitetônico, interiores, só quando a empresa tá funcionando. Não, tu ganha muito tempo quando o teu primeiro impacto na sociedade já é com uma empresa bem estruturada, né? Então, a gente teve vários clientes que, primeira empresa, eles estavam iniciando o negócio, não era uma coisa que, até no nosso briefing tem isso, né? A sua empresa já existe em home office ou você já tem alguma sede. E muitos, né, a primeira sede, primeira vez que estavam se colocando no mercado através de um posicionamento arquitetônico também. E a Biwatch, que foi um projeto que a gente fez em Miami, nosso primeiro projeto internacional, foi isso, né? Foi essa entendendo o cliente, e é um pouco complicado quando é a primeira empresa, porque vocês viram eu participando muito disso, assim, de definindo, tipo, tá, galera, como é que vai ser a logística de vocês? Sim. Porque eles também não tinham isso, porque eles não tinham a vivência do dia a dia, né? Sim. Então, tudo isso acaba influenciando e a gente definiu o projeto. Teve várias coisas que a gente trouxe pra eles, assim, beleza, vocês têm os tablets pra fazer o pedido das unhas, que é um nail bar, né? Então, assim, é esmalteria, em gel, né? E um bar, enfim, bebidas, drink, a galera toda lá. Mas eles não teriam um caixa, um atendente. Então tem um iPad com as informações lá. Beleza, esses iPads precisam carregar, precisam funcionar. Como que vai ser? Vai estar ali no espaço, vai levar... Eu já vi uma loja uma vez, um mexicano aqui perto enfim, da cidade. Que... A publi de graça. Eu não ia falar não. Falando em publi, logo a gente vai falar do nosso patrocinador oficial. Ó, o gancho. Pegasse... do nosso patrocinador oficial aqui do podcast, a Skyline, mas logo eu já vou falar deles. E tinha um paredão com um monte de tomadas e cabo. E, isso fica feio pra caramba, entendeu? Então, pensar tudo isso, porque assim, vai precisar. Né? Eu já tive clientes que falam, não, vai fazendo assim mesmo, e depois a gente vê, não... Gente, para e pensa agora, não, vai fazendo. E depois, Carol, então, né, que esse aqui o cabo ficou aparente, né, ficou feio, sim. Que não tem como pensar, né. Isso é uma situação bem, bem complicada, sabe. Vamos falar do nosso patrocinador oficial. Quanto tempo temos, galera? 30! Era pra ter avisado. Sacanagem. 30 minutinhos de podcast, tá sendo uma delícia o nosso papo aqui. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse ou outros também, deixem aqui nos comentários e, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Nosso canal tem outros projetos, outros episódios de podcast, vão vir milhares mais. A gente também tem por aqui a explicação, né, dos projetos em si, várias soluções que a gente traz, porque como vocês estão vendo, né, é tudo um quebra-cabeça. Uma solução depende da outra. Uma decisão de projeto, a gente diz aqui que o nosso método é 50, 30, 20, né? Então, 50% de toda essa análise é isso aqui, entender o cliente, o que ele realmente quer, o que ele tá querendo, ele tá mostrando o que ele quer, o orçamento. Então, toda essa conversa, essa análise. 30% disso tudo, e né, deixar funcional, deixar dentro do orçamento e tudo mais. 30% disso tudo é o atendimento próximo, né? A gente faz projetos pro Brasil inteiro, então a gente não consegue estar ali todo dia tomando um cafezinho com o cliente. Mas no grupo do WhatsApp tá todo mundo sempre atento, conversando, tirando dúvida. A gente sempre se coloca muito à disposição pra realmente ter essa conexão, né? E uma das coisas que a gente faz por aqui é justamente isso. Entender o cliente e ver se a gente vai realmente se conectar com ele. Não é todo cliente que a gente atende, a gente já passou, né, por vários processos aí de entender o nosso processo, e não é todo perfil de cliente que a gente atende por conta do nosso processo, por conta dos nossos valores, da nossa visão de mundo, né, de vida. A gente sabe sempre que obra tem 3 pontos, né, deixar bonito, no prazo e dentro do orçamento. Então a gente sempre tem que conciliar tudo isso e graças a Deus nossos clientes estão aí sempre entendendo a importância de tudo isso e usufruindo, né, de espaços maravilhosos, de empresas que estão dando muito lucro através da arquitetura, tá? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente também lá no Instagram. Lá no Instagram a gente posta o nosso dia a dia por aqui. De vez em quando tem umas pessoas pegando Tupperware no armário, né, dona Camila? 2 da manhã. 2 da manhã, esse foi o projeto da Biwatch. Até legal a gente falar um pouquinho, eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Mas esse foi um projeto que a gente, eles estavam lá, né, em Miami, pagando o aluguel da sala em dólar. Mais de $10 mil de aluguel.
E aí tem todo um tempo de projeto pra fazer, né? O projeto não sai do dia pra noite. O projeto da Be-Watch ia dar 6 a 8 meses, né? Ele completo. Por aí. E a nossa cliente Ana, ela chegou pra gente e falou assim, Carol, não dá, não consigo esperar tudo isso. O que a gente consegue fazer pra agilizar? A gente se organizou, se juntou, vamos fazer, vamos virar a noite fazendo. A gente fez um outro contrato, outros honorários, né, pra estar todo mundo aqui 2 da manhã fazendo. E a gente reduziu um monte o prazo pra ela e conseguiu entregar, acho que foi em 12 dias, né? 19. 19 deu... 19 dias. Corridos. Ah, tá, corridos. Então assim, um super projeto, super detalhado, tudo bem organizado. Então acompanha a gente lá no Instagram, que vocês conseguem ver como que é o nosso detalhamento, tudo que precisa ser pensado. E esse quebra-cabeça aí, eu acho que a arquitetura a gente podia definir muito assim, né? Quebra-cabeça. Se tá uma peça faltando, vai te incomodar. E vamos falar do nosso patrocinador oficial. Eu falei, não falei patrocinador oficial. O grupo Skyine, que está patrocinando esse podcast aqui, eles são um grupo de revenda de aço e itens de construção civil. Eles têm mais de 5 lojas em todo o Brasil. Santa Catarina. Peraí que deu uma confusão aqui. Toda a parte que foi... Ah, tá, é pra olhar pra cá. Ela tava assim, ó. Eles têm mais de 5 lojas, né? Então a gente tem, vamos lá, Joinville, vocês já sabem? Araranguá, né? Errou! Osório. Palhaça. Criciúma. E Sara, que é ali perto de Criciúma. Joinville. Itajaí. Não. Laguna? Sei lá. Tem. Tem. Eu só tô pedindo pra você falar que eu dei uma esquecida aqui. E São 5, né? São José. É São José? É, São José. Então, 5, né? Sem brincadeira agora. Joinville, Laguna, São José, Criciúma, que é ali perto de Sara, que é a sede, né? Que começou a empresa toda. E uma que eu esqueci. Osório. E Osório é lá no norte do Rio Grande do Sul. Então, toda Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, eles atendem com aço de construção civil. Dá uma conversada lá com o pessoal, que todos os nossos assinantes e assistentes aqui do podcast têm uma condição especial. É só falar que viu a propaganda, né, aqui no nosso podcast, que vocês têm uma condição especial lá. Porque ferro não tá barato, né, gente? Então, uma condição especial é importante. E ferro é uma das coisas que entram, né, no... Eu tô lembrando do teu tio. Que eu não morri. Que tio? Meu padrinho, ele compra ferro da Skyine. O patrocínio. O patrocínio. Não, sempre tem um que fala, aqui tem que comprar ferro, não sei o que. Esse que não, já vou lá, já compro lá. Então, assim, eles estão mais de 30 anos aí no mercado, uma empresa sólida, consolidada, que vai te trazer um bom atendimento, rapidez na entrega, preço justo. Então, vocês conseguem ainda uma negociação mais especial lá, numa empresa que já é top, já é de alta qualidade. Show? Bom, galera, que mais? A gente falou de serifa, a gente falou de... A questão a questão da... E vocês viram, né, o quanto até o nome, Be-What, e o negócio do Be surgiu aqui dentro, né? Sim. Porque foi dos itens de projeto que a gente colocou numa parede lá. Porque a nossa cliente, e isso, como a empresa... Nossa, falei 10 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu fiquei, a minha cabeça ficou processando aqui. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Não, a gente vai. Não, é que a Ana, ela é muito assim, né? Lembra quando a gente trouxe a ideia pra ela de, seja incrível, seja maravilhosa, seja brava, seja você... Ela gostou muito dessa ideia. Ela falou, olha, é bem isso que a gente quer trazer, é bem isso que a gente quer posicionar no mercado. E é daí que eles tiveram que trocar o nome, porque sim, toda vez que você vai fazer uma empresa, você precisa registrar o seu nome. Graças a Deus, o H+ já está registrado, então tá tudo certo. Tivemos um probleminha aí de 1 ano e pouco, sim, que eu estava um pouco nervosa, também, mas tá tudo certo agora. E aí quando ela foi fazer o registro da marca, né, que antes era Bella Bee, né? Bella Bee. Já estava registrada, daí eles trocaram, enfim, fizeram todo o registro agora. E surgiu, né, esse novo nome baseado no que a gente trouxe de ideias aqui arquitetônicas, né? Então isso foi bem legal. Até a Jaque, da Anima também, toda a parte de sensorial foi o primeiro contato, é a primeira empresa dela também, enfim, tá crescendo agora. Sim. O primeiro contato foi com a gente deu várias orientações que eles aplicaram daí na logo deles, né? Então tá tudo relacionado. É uma boa dica, inclusive, né? Se é a primeira empresa, se você tá começando, faz sentido realmente já conciliar, porque, enfim, o quebra-cabeça de sempre, né? Então, se a gente tá fazendo algo aqui, já dá pra conciliar com a tua identidade visual. E a gente assume esse compromisso, porque é um grande compromisso, né? A gente vai traduzir, colocar lá tudo que a tua empresa é, tipo, tudo que vai significar, qual a imagem você vai estar passando.
Eu acho que a gente vai estar mentindo se a gente falar que, tipo, você não vai no restaurante porque ele é mais bonito. para. Né? Tipo, passa toda uma imagem, passa certeza. todo um significado. Como também passa a mensagem errada às vezes. Sim. Então a gente tem, né, a Alice, um restaurante gigante que a gente tá fazendo, que é churrascaria, buffet, enfim. E ela falou, eu quero deixar mais legal, mas eu não quero assustar, porque o perfil de cliente que vai lá é do dia a dia, eles não querem, não é o restaurante do fim de semana. Sim. Então, isso não pode, né, trazer uma comunicação que assuste. Até esse fim de semana, o Thiago tava meio de preguiça em casa, eu falei, vamos lá na Doce Encanto, que é uma... Vamos lá na confeitaria! E a publicidade continua. Enfim, que é uma confeitaria dele, mas aí eu tenho que me arrumar. Eu falei assim, Thiago, tu tem duas escolhas, né? Tipo, ou tem que se arrumar, a sociedade e tudo mais, ou vai de moletom mesmo, e é isso aí, eu fui de moletom. E aí a gente foi lá, mas o quanto o espaço comunica, né? Então não é só o produto, não é o seu cardápio, não é só a logo, Sim. mas o espaço físico realmente. E até o que as pessoas conseguem, né, trazer, melhorar o ticket, né? Sim, e enfim, tudo hoje em dia também tá lá no Instagram, tá lá na É. rede social. Se alguém tira foto, já publica, outra pessoa já vai se interessar, então não tem como fugir muito disso. E todos os pontos de contato com o cliente são importantes, mas mais ainda é a primeira impressão. Sim. Tem um estudo que fala, né, acho que é do MIT, que a gente só tem de 3 a 7 segundos pra olhar pra uma pessoa e já fazer um pré-julgamento dela. Então, na tua vestimenta, no jeito que tu fala. Então, assim, tu não consegue dizer pra ela, oi, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa. Não, ela só vai olhar pra tua cara e vai já fazer um pré-julgamento, entendeu? Então, como a aparência é importante, o espaço físico também é. Quantos Né? segundos? 3 a 7. Altíssima. 3 a 7. Menina. É um absurdo. Não, e às vezes, né, a gente... Eu fiquei 3 a 7 segundos, né? Parando pra pensar. não é nada. E quando a gente entra num espaço, a gente também já tem essa impressão. Sim. Seja no espaço, a gente falou muito aqui de espaço comercial, mas também espaço residencial. Quando eu entro numa casa que é mais acolhedora, as texturas são mais aconchegantes, eu fico mais tempo nessa casa. Eu lembro nitidamente de ter a casa de uma amiga que eu gostava de ir e a casa de uma amiga que eu não gostava de ir, porque a casa não era legal. Não era tipo, porque a casa era incrível. Não. Sim. Era frio, era tipo, não fique aqui, entendeu? Apático. Eu fui no hospital sábado. O hospital que é o quê? Meu, Que é um lanchinho, que é num lugar horrível. É? Frio, branco. Eu pensei, eu vou surtar. Então, É. eu queria sair correndo, assim. Isso. Horrível. Aí tu chega numa casa toda branca, tu vai lembrar do quê? Do De um hospital. hospital, de um hospício. E tem realmente estudos que já provaram que fizeram uma área do hospital com plantas, com texturas mais aconchegantes e tal. E o quanto a melhora foi efetiva, né? E significativa dos pacientes. Então, sim, o espaço comunica, a parte gráfica comunica, a parte sensorial comunica. Então, quem não tá se ligando pra isso hoje em dia tá muito longe do mercado. Tipo assim, se tu começa uma empresa, né? Num mercado competitivo. Como é que eu vou falar isso agora? Competitivo? Super competitivo. É, super competitivo. Competitivíssimo. Que a gente tem agora, se tu já vai entrar. Alana ainda. É que assim, Chaves, gente, cara. esse Chaves é ótimo, eu me despeço. E eu acabo a minha profissão. Da chefe. O quê? Esqueci a palavra. Aquilo que tu ganha na formatura? Ah, o canudo. Canudo. Jogou no lixo agora. Espaço. Mas enfim, né? Quem entra hoje no mercado, então, a gente tá rindo porque as meninas estão ali, são as que trabalham com a gente também. E aqui é toda a nossa área de produção de projetos, a nossa mesa de reunião, trabalho todo dia aqui, então estamos bem em casa, tá? E quem entra hoje no mercado de trabalho, eu vejo quantos empreendedores, mesmo assim, ó, que alugou uma sala pequena, vai botar uma maca de cílios pra fazer, se preocupa com o espaço, né? Porque quanto mais a gente tá vendo as redes sociais avançando, compra online, eu sou uma pessoa que, tipo, se eu não tenho uma boa experiência na loja, hoje eu escolho comprar em lojas que me dão uma boa experiência física. Porque se é só pelo produto, minha filha, Vai bem. É, e é importante falar também que até com design de interiores, ponto gráfico, enfim, a gente não tá falando sobre ocupar espaço com 1000 coisas pra Não. chamar a atenção. Então, é o erro que todo mundo faz, né? exato, então depende muito do que você quer também, né? Se você quer um espaço com plantas, a gente tem né, uma linha que a gente vai seguir pra isso, pra essa composição. Mas mesmo sendo a coisa mais simples do mundo,
né, até um estilo mais escandinavo, que é um bege, uma planta, né, uma coisa básica, também tem que ser pensado, né? Então a gente não tá falando que, tem que ser instagramável, então tem que ter 1000 coisas pra chamar a atenção. Não. Às vezes não ter nada também vai chamar a atenção, mas tem que ser de uma Exato. forma certa, né? Exatamente. É porque quando até o cliente chega pra gente e fala, eu gosto de planta, às vezes ele nem sabe, mas a gente já consegue ler um pouco melhor ele, né? Beleza, uma pessoa que já pensa um pouco mais natural, uma pessoa que não é tão acelerada, uma pessoa, sabe? Então, várias formas, né, de falar, ou de ele falar que gosta ou não gosta, tanto que um dos processos que a gente tem no briefing, né? Vocês veem também bastante essa questão de briefing, né? No design de interiores. É importante. Se não fizer isso, tu não vai Não começa fazer nada, o né? projeto, E eu já errei muito no início de carreira do cliente falar assim, não, faz assim, eu gosto mais ou menos isso, às vezes manda referência, entrou um cisco no meu olho, às vezes manda referência e, é isso. E às vezes ele gostou do nicho do negócio e tu tá olhando o tipo de iluminação. Então essa conversa empática, verdadeira e tipo, o que tu gostou é importante. E às vezes, né, tem estudantes, arquitetos recém-formados que estão nos vendo, que às vezes ficam meio assim até de fazer essa conversa com o cliente. Não, ele vai achar que eu não entendi ele, mas você não é vidente, não vê bola de cristal. Precisa ter essa comunicação. E isso é muito importante, né? Então, às vezes tem clientes que às vezes já chegam que eles são mais eu gosto disso, não gosto daquilo. Pronto, tu já sabe que é uma pessoa mais direta, que, entendeu? Tu já consegue ler melhor e traduzir melhor o que essa pessoa quer. Sim. Claro, né? A experiência vai trazendo isso pra gente. Certo? Gostaram? Nossa, Nani! Vai trabalhar aqui. Amo. Gostou do podcast? Amei. Retirando assim, tá? Bom, pessoal, foi mais um episódio aqui pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, primeiro link, não falei ainda, mas primeiro link da descrição aqui é o site da Skyline. Lá vocês conseguem ver o endereço de todas as lojas, telefones, tudo bem certinho. E logo abaixo tem o nosso formulário pra fazer a aplicação para projetos aqui no escritório, tá? Então a gente faz uma análise realmente de todos os perfis, né, das pessoas que nos pedem orçamento, porque a gente realmente precisa entender a pessoa, entender se a gente vai ser efetivo na ajuda com ela. Então, segundo link aqui, se você gosta dessa vibe aqui, gosta do que a gente falou, que é o que a gente aplica aqui, segundo link da descrição, só clicar, preencher lá que a gente vai conseguir atender você, conversar. E caso não seja, né, do nosso perfil de projeto, a gente também vai te falar, mas se for, a gente te atende com o maior prazer e ter, né, todas essas histórias aqui pra contar. Então, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Link na descrição da Skyline é aqui do escritório. E acompanha a gente aqui no canal, tem vários outros vídeos. Eu sempre mostro aqui soluções de projeto, que se você não está ainda no momento de contratar um arquiteto, que eu não recomendo que você faça de jeito nenhum uma obra sem, mas enfim, você consegue ver aqui soluções bem interessantes, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Até mais! Tchau!